Olá, meus irmãos, muito bem-vindos à reunião pública da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Vamos conversar hoje sobre Conduta Espírita, capítulo 7, em viagem. Inicialmente, vamos unir os nossos pensamentos a Deus e a Jesus em prece. Senhor Deus, bondoso Jesus, nos encontramos, Senhor, reunidos em Teu santo nome, e te pedimos que o vosso amor nos conserve no bem. Inspire-nos os bons espíritos, especialmente os dirigentes espirituais da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. E possamos, Senhor, desenvolver o estudo para que haja entendimento de todos. Que assim seja feito, em nome de Jesus, que assim seja. Então, meus irmãos, nós vamos compartilhar com vocês alguns slides para conversar, então, com esse tema, no tempo aí que nós nos dispomos a desenvolvê-lo. Então, vamos lá. Vocês, então, estão vendo aí a primeira reflexão, que é sobre distribuir, por onde viajar, exortações de alegria e esperança, com quantos lhe partilhem o itinerário. Nesse capítulo do Conduta Espírita, André Luiz nos fala da necessidade do comportamento do espírita, daquele que professa o espiritismo, quando viaja. Então ele diz assim, quando nós viajamos, nós devemos mostrar alegria e esperança com quantos estejam conosco. Bom, esse comportamento deve ser o comportamento esperado para nós espíritas em todas as situações, mas especialmente nas viagens, onde muitas vezes se apontam perigos, tropeços, ocasiões de fracasso, de desalinho. O espírito é aquele que deve em todo momento se comportar com alegria, equilibrada, obviamente, não aquela alegria proveniente do descaso, do deboche, e a esperança de que tudo vai dar certo. Mesmo que surjam esses percalços, mesmo que em algum momento fiquemos aí nas mãos, né, de problemas, né, que a gente consiga passar por isso com tranquilidade, com equilíbrio. Então, é o que pede, e que a gente compartilhe isso com quantos estejam conosco no itinerário, muitas vezes um núcleo familiar, outras vezes um grupamento de espíritas também, outras vezes pessoas estranhas, de religiões diferentes, que muitas vezes a gente nem conhece, né? Às vezes somos juntos em excursões, em passeios, e precisamos ter em ciência que o espírita não pode ser aquele triste e pessimista, tem que ser o otimista, o alegre, o feliz. É o comportamento que de nós é esperado em viagem. Ainda, André Luiz nos lembra que o verdadeiro espírita jamais perde a oportunidade de fazer o bem. Quando nós estamos viajando em conjunto com mais pessoas, nós, por exemplo, temos momento em que nós vamos encontrar pessoas que estão com algumas necessidades, né? Pessoas, às vezes, de idades diferentes, que não conseguem, às vezes, carregar um peso maior, pessoas que têm uma escolaridade diferente, não conseguem compreender muito bem o que fazer em determinados momentos, num check-in de hotel, num preenchimento de um formulário de alfândega. E o espírita tem que ser aquele que não perde a oportunidade de fazer o bem. Então deve se ofertar, deve se oferecer a ajudar, a carregar o peso do mais velho, a ser solidário àquele que tem menos conhecimento e precisa fazer o preenchimento de um formulário, coisas que às vezes passam despercebidas, mas que é o que se espera do espírita, né? Na concepção de que o que está fazendo
para o outro voluntariamente é algo que constrói o princípio basilar da nossa doutrina, que é o fora da caridade, não a salvação. Fazer ao outro aquilo que gostaria que a nós fosse feito. Então, quando nós dispensamos, às vezes, tempo, dispensamos alguns momentos dessa viagem, desse conjunto de passeio, esse conjunto de lazer para fazer o bem, quando aproveitamos essas oportunidades, somos o verdadeiro espírita. Se passamos ao largo, como na parábola do bom samaritano, se olhamos para o lado e deixamos que a coisa aconteça a nossa revelia, porque eu não quero ter trabalho, porque eu estou viajando, porque eu não quero ajudar, porque eu estou viajando, deixo de ser o verdadeiro espírita. Certa vez, em uma viagem, eu viajei com alguns profissionais de saúde, que eu não conhecia, fiz amizade, fiquei descobrindo na viagem. E eles simplesmente se negavam a se identificar como profissional de saúde, porque eles diziam que se fizessem isso, iam ter que atender a todo mundo que passasse mal. Bom, o espírita não pode agir assim. O verdadeiro espírita vai ter que estar disposto a ajudar sim, se for necessário, porque vê nisso uma oportunidade de fazer o bem, uma oportunidade de construir. Como eu disse, não é só esse atendimento, serve para tudo, todas as necessidades que se apresentarem no momento da viagem, né? Nós tivemos a oportunidade de fazer algumas viagens, especialmente viagens ligadas a atividades espíritas nacionais e internacionais, e vimos que muitas pessoas são muito dispostas a ajudar, todos espíritas, mas outros são meio aversos a qualquer tipo de ajuda, porque entendem que estariam ocupando-se do que não é devido. Bom, ainda, André Luiz nos recomenda, em Conduta Espírita, capítulo 7, em Viagem, tratar generosamente os companheiros do caminho. Imagina se não agirmos com generosidade com os indivíduos que estão naquele conjunto da viagem. Vamos encontrar os atrasados, vamos encontrar aqueles que se perdem nas viagens, nos locais de passeio, vamos encontrar aqueles que muitas vezes se confundem na hora de fazer um pagamento, na hora de repartir uma despesa, e precisamos ser generosos com esses indivíduos. Também, nessas experiências de viagem, eu acho que eu poderei compartilhar com vocês bastante experiência sobre isso. Nós já tivemos ocasião, em congressos espíritas, de estar com companheiros na hora de dividir a conta de um restaurante, a conta não fechava, porque alguém se omitiu, se escondeu na hora de pagar a conta. A atitude da maioria tem que ser essa de generosidade, na indulgência, na tolerância daquele indivíduo que não absorveu os princípios da boa moral, que não consegue entender que deve ser honesto, porque a honestidade é uma obrigação e compõe o conteúdo moral do indivíduo. Então tem que ser generoso, acabar pagando por aquilo que não consumiu. Quanto tempo, às vezes, numa viagem, não tem que se esperar aqueles atrasados, né? Contumazes atrasados, vão e vêm e caminham e dizem coisas que muitas vezes são desnecessárias e que, na verdade, acabam tumultuando o passeio, né? E aí não podemos ser agressivos, não podemos exigir, por exemplo, do outro aquilo que ele não pode dar. Então é preciso ser compreensivo, generoso com aqueles companheiros que estão tolerante. Não, obviamente, deixar que tudo de ruim se faça, porque aí é o exagero da coisa, né? Não é isso que é pedido. O que é pedido é que se compreenda o outro. O espírito, então, deve tratar com generosidade.
que engloba paciência, misericórdia para com o outro. Não que ele não exija os seus direitos, né? Especialmente se forem direitos legais, mas é preciso que o faça de forma generosa, de forma pacífica. Isso é muitíssimo importante. Se nós não somos pacíficos, somos guerreadores, perdemos sempre a razão nas coisas. E o Espiritismo vem nos lembrar isso, especialmente nesse momento de convívio num conjunto, num grupo, num grupamento, que no caso é um grupamento religioso, né? Então, vamos seguindo. André Luiz ainda pede assim: a qualidade da fé que alimentamos transpareça de toda ação. Olha lá. A qualidade da fé que alimentamos transpareça de toda ação. Em todos os momentos, precisamos demonstrar fé, confiança, devemos demonstrar gratidão a Deus, aos bons espíritos, devemos a Jesus, devemos demonstrar que a nossa fé é robusta, não é uma fé vacilante, e que ela aparece nos nossos atos, quando transparece quando nós agimos. Então, nós não podemos esconder quem somos. Se em um determinado momento for possível, revelemos a nossa fé espírita. Porém, é preciso que os nossos atos, as nossas ações transpareçam essa fé. Porque senão, aquele grupamento, né, como servirá para qualquer grupamento religioso ou não, perceberá que nós estamos falseando uma posição, que não somos de fato o que dizemos que somos, porque as nossas ações não estão transparecendo a qualidade da fé que alimentamos. Então, em todo momento, é preciso vigilância. Nesses momentos, como nós dissemos, que a nós vai ser requerido paciência, nos momentos em que a nós vai ser requerido o ato da caridade, no momento que a nós vai ser requerido o ato da tolerância, no momento em que a nós vai ser requerido um posicionamento a respeito de alguma coisa e que nós precisemos, nestes posicionamentos, colocar a qualidade de espírita, da fé espírita, para que a gente não incorra em erro. Então, isso é muitíssimo importante, que a gente fique atento a essas coisas. Ainda, diz André Luiz, ceder dentro das possibilidades naturais as melhores posições nas viaturas aos companheiros mais necessitados. Um gesto simples define uma causa. Então, dentre aqueles comportamentos esperados do espírita numa viagem, é que a gente ceda os melhores lugares, as melhores posições. Claro, dentro das possibilidades naturais do que fazemos, por exemplo, se a nós for dado um lugar certo, nós não podemos rejeitar o que foi pedido, o que foi ordenado, o que foi organizado por aqueles que estão à frente do evento, somente para que a gente possa ceder o melhor lugar àqueles mais necessitados. Mas devemos ir a este que dirige, nos oferecer para que os melhores lugares sejam cedidos aos mais necessitados. Não é aquele mais bonito, não é o mais agradável, o mais simpático, é o mais necessitado. Que é um gesto simples, mas que define uma causa. Qual é a causa? O bem,
o fazer o bem que deve dormitar e despertar dentro do espírita. Aquele que nós aprendemos com o conteúdo da doutrina espírita e que precisamos vivenciá-lo. Com aqueles padrões de comportamento que nós aprendemos com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e que precisam ser vividos, demonstrados no nosso dia a dia. Então, a causa, a origem do gesto está na reforma íntima de cada um de nós, no quanto nós conseguimos progredir em direção à evolução, em direção à pureza da alma. Enquanto nós estamos presos, por exemplo, ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade, acho quase impossível que a gente tenha um ato de liberação de uma posição muito bem colocada numa viatura, onde eu vou ter a vista de tudo que acontece, porque tem alguém mais necessitado do que eu para assumir aquele lugar. Porque esses vícios que não refletirão uma alma reformada impedirão de eu fazer o que André Luiz nos estimula em conduta espírita. Então, esse gesto, ele vai mostrar que nós conseguimos nos livrar desses vícios, dessas mazelas da alma, fazendo um ato que a princípio é simples, mas que pode ter aí consequências muitíssimo favoráveis, porque aquele que o recebe, que é o tido como necessitado, terá, sim, as suas necessidades atendidas, né? Então, prestemos muitíssima atenção nessa questão. Ainda, André Luiz nos fala o seguinte: sem esquecer os próprios objetivos, prever com estudo judicioso e minudente os percalços e as metas da viagem. A previdência exprime vigilância. Então, sem esquecer os nossos objetivos, o que a gente foi fazer nessa viagem, é bom fazer um estudo minucioso e judicioso a respeito do que pode dar errado e quais são os objetivos da viagem. Porque a previdência, o planejamento, está dentro da necessidade de nós fazermos a nossa parte e não sobrecarregarmos aqueles que são os nossos companheiros espirituais, que são aqueles que estão nos ajudando para que tudo dê certo. Obviamente, de tudo, Deus nosso Pai, o misericordioso Jesus, que comanda a terra, mas os nossos guias espirituais, os nossos mentores, os mentores daquele grupamento que está se deslocando. Então, sermos previdentes, porque a previdência exprime vigilância. É sinal que a gente está sendo cuidadoso com as coisas. Então, o que a gente pode pensar sobre isso? Você pode ter um comportamento, por exemplo, de observar o que deva colocar nas bagagens, evitando a exposição de ser barrado nos aeroportos. Você precisa ver se não precisa levar medicações para ser tomadas durante a viagem, para que não passe mal. Para onde você vai, com quem vai, o que vai fazer, se tem recursos financeiros suficientes para bancar toda a viagem, não tem que passar por aquilo que aquele companheiro passou, de ter que se esconder para não pagar a conta, enquanto, se tivesse planejado, não iria àquele jantar, àquele almoço, porque saberia que não teria o dinheiro suficiente para
pagar a conta. Então, essa previdência ela nos ajuda na boa conduta, na conduta espírita. Precisamos, então, desse planejamento como algo a nos auxiliar. Ainda, André Luiz coloca que nas aproximações afetivas, comuns àqueles que viajam, fixar demonstrações de otimismo para que a tristeza não prejudique a obra da confiança. O otimismo gera simpatia, paz e simpatia. Então, nós vamos, sempre nas viagens fazemos aproximações afetivas, que é comum àqueles que viajam, né? E quando a gente fizer essas aproximações, que elas sejam sempre de cunho otimista, nunca levando tristeza a ninguém, nunca prejudicando as pessoas com informações erradas, né? com ideias de fracasso. É bom lançar otimismo, porque o otimismo ele gera paz e simpatia, porque vai fazer com que o outro gere confiança em você e essa relação afetiva ela se perpetue às vezes após a viagem, quando muitas vezes o grupo se reúne e as pessoas se reencontram. E a paz dá confiança de que tudo vai dar certo. Muitas vezes as pessoas estão temerosas, vai fazer, por exemplo, um voo e acha que há algum perigo naquele voo, se vai acontecer algum acidente. O espírita nunca será aquele que vai dizer, não, olha, realmente é muito perigoso, está quase certo de acontecer, porque eu vi que vai cair uma tempestade. Imagina, se a pessoa já está com medo, se ela já está insegura, se ela precisa de pacificação e de empatia, que é mais que simpatia, quando você faz um discurso desse, nós realmente seguimos por um caminho errado. Ainda, André Luiz nos fala na atenção devida aos companheiros, cuidar com estima e apreço de todas as encomendas, recados e notícias que nos seja portador. O intercâmbio amigo destrói um insulamento. Então, o tempo todo é preciso que a gente cuide com estima daqueles que estão conosco, apreço a algumas encomendas e recados e notícias que porventura a gente tenha que dar no destino ou que tem que trazer da viagem para outros que fiquem no local de partida. Então, o espírito deve ter esse cuidado desse intercâmbio seguro para destruir o isolamento, o insulamento. Insulamento vem de ilha, né? Então, sair dessa posição de ilha, cercado pelo oceano, e virar mais continente. Então, o espírita precisa viver esses momentos de viagem considerando esse intercâmbio necessário que é comum a todo tipo de viagem. Ainda diz André Luiz, não se esquecer do respeito, da gentileza, da cordialidade, com que se deve tratar indistintamente funcionários e servidores, em veículos, hotéis, repartições, lugares públicos. Imagina, que testemunho nós poderemos dar, enquanto espíritas, se nós não agirmos com um tratamento gentil, educado, amoroso àqueles que estejam nos lugares que vão nos servir, que vão nos receber. Então, essa última recomendação é uma recomendação principal, agir no bem, agir de forma que se reconheça o espírita por muito se amar. Termina dizendo, aquele que anda imprime sinais por onde anda, citando uma recomendação do apóstolo Paulo em Efésios 5:8, andai como filhos da luz. Assim, meus irmãos, nós estamos encerrando o nosso estudo com um desejo sincero de que possamos ter aprendido bastante com André Luiz no Conduta Espírita.
Muita paz a todos, que Jesus nos guarde, nos proteja e nos livre de todo mal. Assim, até a próxima, aos nossos queridos irmãos da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes.